No vídeo de hoje vamos falar sobre 5 carros que costumam ser ignorados pelos brasileiros, mas oferecem um excelente custo-benefício. E o melhor, esses carros esquecidos têm preços bem atrativos. Você pode ter um carro seguro, tecnológico e potente sem gastar uma fortuna. Fique ligado para conhecer essas opções incríveis e com certeza o último carro da lista irá te surpreender. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. O Kia Cadenza, no seu primeiro modelo, lançado em 2011, já não é amplamente procurado, e o último modelo dele, lançado em 2014, tem uma demanda ainda menor. Basicamente, esse último modelo é um facelift. Na época, ele adotou a nova identidade visual da Kia e teve algumas mudanças, como nos faróis, para-choques, grades e lanternas. A sua aparência ficou muito mais moderna, mas é indiscutível que o modelo anterior ainda é muito mais bonito. Internamente, houve algumas alterações, porém ele perdeu alguns equipamentos também, como o aquecimento do banco, a cortina traseira elétrica e o controle de som no encosto de braço dos ocupantes traseiros. Infelizmente, não se sabe por que a Kia fez isso, já que por ser um modelo mais novo, ele deveria ganhar mais equipamentos e não perder. No geral, esse modelo aqui do Cadenza ainda mantém as boas características dele também, como o espaço interno, que até hoje se destaca. Na época, ele era um dos poucos sedãs de porte grande realmente aqui no Brasil de uma marca generalista. O Ford Fusion, por exemplo, a gente fala que é um sedã grande, mas ele é um sedã médio-grande, uma categoria abaixo do Cadenza. Assim ocorre também com o Camry e também com o Accord. O Cadenza, abaixo de seus irmãos premiums da marca, era o maior sedã da Kia daquela época. Ele tem um entre-eixos de 2,84 metros e uma largura de 1,85 metros. Ele oferece um excelente espaço para 5 passageiros adultos viajarem com muito conforto, e o porta-malas tem 450 litros. Embora aparenta ser até pouca litragem para um sedã grande, na realidade esse porta-malas até aparenta ser bem maior. Muitas pessoas olham o Cadenza e pensam que é um carro muito difícil de manter, principalmente por ser um carro um tanto quanto exclusivo. Não existem muitas unidades rodando pelas ruas. Porém, basicamente, ele é um Azira da Kia, compartilha a mesma plataforma e mecânica. E todo mundo sabe que o Azira, além de ter uma alta confiabilidade mecânica, se você comprar um em bom estado de conservação, com certeza não vai ter dor de cabeça. Além disso, o custo de manutenção é o mais baixo entre todos os V6 do mercado. Então, em relação à mecânica, você não vai ter dor de cabeça com Cadenza e ainda vai ter um baixo custo de manutenção se você levar em consideração que é um sedã grande. Falando sobre a sua motorização, temos uma litragem maior do que de todas as Aziras que tiveram aqui no Brasil, seja da primeira, segunda ou terceira geração. Ele utiliza um motor 3.5 V6, que é o Lambda, que gera 290 cavalos a 6.600 RPM e 34,5 kg de torque a 5.000 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 7,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230 km por hora. É um carro com desempenho muito bom. Estamos falando de um dos V6 mais potentes da categoria. No quesito consumo, é um pouco mais elevado que do Azira, até porque estamos falando de um carro que tem mais potência. Dentro da cidade, sendo bem otimista, você vai fazer uma média de 6,5 km por litro. Já na rodovia, no máximo 10 km por litro. É lógico que isso é uma média, então pode variar bastante. Um Kia Cadenza do ano de 2014, que já passa a ser esse modelo mais recente, se encontra na faixa de preço entre 70 e 85 mil reais. Se vocês observarem, é basicamente o mesmo preço de um Corolla, sendo que o Cadenza é muito superior. Deixe aí nos comentários para a gente saber se você pagaria esse preço num Cadenza ou num Corolla do mesmo ano. O próximo carro da lista é o Nissan Livina, um monovolume que chegou ao Brasil em 2009 em 2 variações, a Livina convencional e a Gran Livina. Esta última possui um porta-malas maior para acomodar mais bagagens ou acomodar mais 2 ocupantes em uma terceira fileira de bancos.
Em minha opinião, a Gran Livina é a melhor escolha, destacando-se em relação aos concorrentes a oferecer 7 lugares, sendo a pioneira nesse aspecto. E normalmente ela é vendida pelo mesmo preço da Livina convencional, que tem apenas 5 lugares. Então, se você busca um melhor custo-benefício, pule direto para a Gran Livina. A Gran Livina está disponível em 2 versões, a de entrada S, que já é bem equipada para um carro desse porte, e também tem a versão topo de linha SL, que acaba sendo a versão com o melhor custo-benefício, entrega todos os itens de série e é muito interessante. Ambas versões utilizam o mesmo motor 1.8 MR18DE, bastante conhecido, e também é usado pelo Tiida. É um carro japonês muito confiável, que você não vai ter dor de cabeça, e o custo de manutenção em relação à mecânica não é tão elevado assim. Esse motor é flex e gera 126 cavalos com álcool e 125 cavalos com gasolina a 5.200 RPM. Ele tem 17,5 kg de torque com ambos os combustíveis. Existem 2 opções de câmbio, um manual de 5 marchas ou um automático convencional de 4 marchas. Se você busca um carro mais econômico e com um pouco mais de potência, a versão com câmbio manual é uma escolha mais indicada. Com o câmbio manual, a Gran Livina acelera de 0 a 100 em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Em relação ao consumo, se você busca economia de combustível, não é um carro que vai agradar muito nesse quesito. Ele faz uma média dentro da cidade de 6,4 km por litro com álcool e 9 km por litro com gasolina. Já na rodovia, esses números aumentam para 8 km por litro com álcool e 11,5 km por litro com gasolina. O Nissan Gran Livina 2010, normalmente encontrado na faixa de preço entre 30 e 35 mil reais. É um carro bastante desvalorizado, com certeza um dos melhores custo-benefícios se você quer um carro familiar e com opção de 7 lugares. O Citroën C3 é um carro completo, bonito, econômico e relativamente acessível. Compartilha a mesma plataforma com o Peugeot 208 e é basicamente seu irmão, já que além da plataforma compartilhada, também tem a mecânica. Esse modelo aqui, com certeza, ele é encalhado, esquecido e desvalorizado no mercado de usados, principalmente por causa dos primeiros modelos e com motor 1.5, que já foi considerado um dos carros mais problemáticos do Brasil e menos confiáveis também. E realmente eu não indico o modelo 1.5. Porém, a versão exclusiva com motor 1.6 e câmbio manual é excelente, especialmente os modelos mais antigos, pois o automático até 2017 apresenta alguns problemas, enquanto a partir de 2019 adotou um câmbio AISIN muito mais confiável. A versão exclusiva topo de linha oferece, além dos itens de série como ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, além do ABS ou airbag, tem alguns opcionais também, como os airbags laterais, totalizando 4, os sensores de estacionamento traseiro e os bancos em couro, além do GPS. Apesar do espaço interno ser bem modesto, ideal para uso urbano, com 2,46 metros de entre-eixos e 1,70 metros de largura, o porta-malas de 300 litros é bastante razoável para um hatch pequeno. Equipado com motor 1.6 E5JP4, que é flex, ele gera 122 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina a 5.800 RPM. O câmbio dele é um manual de 5 marchas e proporciona um desempenho muito bom para ele, atingindo de 0 a 100 em 11,4 segundos e uma velocidade máxima de 199 km por hora. Esse bom desempenho principalmente se deve pela relação peso-potência. É um carro que pesa pouco mais de 1.100 kg, é bem leve. Em relação ao consumo, não é um carro tão econômico quanto aparenta ser, mas ele faz médias ok. Dentro da cidade, 7,4 km por litro com álcool e 10,6 km por litro com gasolina. Já na rodovia, alcança 9,3 km por litro com álcool e 13,4 km por litro com gasolina. Um Citroën C3 1.6 na versão exclusiva do ano de 2013
você vai achar na faixa de preço dos R$ 35 mil. É uma excelente opção para quem busca um carro pequeno para usar no dia a dia dentro da cidade. Se você pegar a versão correta com motor 1.6, com certeza não terá dor de cabeça. O Mitsubishi Outlander de segunda geração, lançado em 2014, é uma opção interessante, principalmente pelas melhorias tecnológicas que ele obteve. Apesar de muitos preferirem a geração anterior devido ao design mais agressivo, vale considerar as inovações deste modelo, e até mesmo hoje em dia que os carros híbridos estão ficando cada vez mais em alta, o Mitsubishi Outlander é um dos SUVs mais baratos que você vai encontrar no mercado de usados com opção híbrida. Então vale a pena e fica a dica. Essa versão híbrida se chama de PHEV. Mas hoje eu vou comentar especialmente sobre as versões convencionais. E falando nisso, há duas opções. A primeira versão, a de entrada, tem um motor 2.0 e a versão topo de linha passa a ter um motor 3.0 V6. Ambas as motorizações são a mesma da geração anterior. Isso significa que se você precisa de um carro com mais desempenho, vá de 3.0. A 2.0 deixa muito a desejar, já que no Lancer e a ASX esse motor acaba não se destacando e deve um pouco de desempenho. Imagina nesse carro aqui que é muito maior e mais pesado. Mas se você não liga muito para a performance, que é apenas um carro ok, talvez valha a pena. Mas a minha dica mesmo é você ir direto para 3.0. A versão topo de linha acaba não só se destacando pela motorização maior, mas também pelos equipamentos. Além dos itens de série que você vai ter desde a versão 2.0, como freio a disco nas 4 rodas, com ABS, controle de estabilidade e tração, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, faróis de LED, chave presencial, bancos em couro, multimídia, a versão GT ainda acrescenta alguns itens bem mais interessantes, como os faróis Bichanon, o piloto automático adaptativo, que é um destaque, a câmera de ré, e também algo interessante é que ele passa a ter 7 lugares. Então são muitos benefícios que você tem ao escolher a versão GT ao invés da versão de entrada. O motor 3.0 que o Outlander utiliza é um MIVEC. É o mesmo motor da família do 2.0, mas aqui ele passa a ser um 6 cilindros e tem 240 cavalos a 6.250 RPM e 31 kg de torque a 3.750 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 10 segundos e atinge uma velocidade máxima de 215 km por hora. O consumo é bem puxado, mas também não tem como exigir muito. É um SUV médio com motor V6. Dentro da cidade espere uma média de 6,5 km por litro e na rodovia máximo médias de 9 km por litro. O Mitsubishi Outlander com motor 3.0 V6 na versão GT do ano de 2014 você vai encontrar na faixa de preço entre 80 e 90 mil reais e vale super a pena, mais barato até do que vários SUVs compactos no mercado de usados que não entregam a metade do que o Outlander entrega. O Nissan Versa, na atual geração, é um carro que evoluiu bastante. Está bem mais equipado, seguro, tecnológico e bonito. Eu considero ele uma das opções mais bonitas da categoria, principalmente nesse último facelift que ele teve. Lembrando até mais ainda o Sentra, que aqui no Brasil é o sedã topo de linha da Nissan. Um dos destaques do Versa sempre foi a confiabilidade mecânica e o bom espaço interno, e por isso, mesmo sendo um carro que muitas pessoas não gostavam do design, ele acabou sendo muito procurado e vendido. Essa atual geração parece que não seguiu muito como a antiga geração. É um carro que fica bastante encalhado, principalmente no mercado de usados, você não vê muita procura dele. Os sedãs que você vai ver que tem a maior revenda são os sedãs mais convencionais, como Onix Plus, Virtus e até mesmo o Cronos. Isso, de certa forma, acaba sendo um pouco mais vantajoso, já que o Versa acaba desvalorizando mais e dependendo com o preço que você pagaria em um concorrente na versão de entrada, você compra o Versa na versão topo de linha e talvez até sobre uma grana. Para o consumidor final, existe apenas o Versa com motor 1.6, porém com 7 versões, são muitas.
mas eu indico sempre as últimas 3 versões, sendo a Sense, Advance e Exclusive. Mas pela pequena diferença de preço, minha dica é ir direto para a versão Exclusive, que passa a ser um carro muito mais completo, entrega itens como airbags frontais, laterais de cortina, o controle de estabilidade e tração, a câmera 360 graus, faróis de LED, alerta de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, o ar-condicionado digital e automático, piloto automático, bancos em couro, painel digital, multimídia com GPS e muitos outros itens. É um carro muito completo. Partindo para a sua mecânica, aqui temos o mais convencional possível. É o mesmo motor adotado desde a antiga geração, 1.6 aspirado HR16DE, que é flex, e gera 114 cavalos com ambos os combustíveis a 5.600 RPM. E ele tem 15,5 kg de torque também com ambos os combustíveis a 4.000 RPM. E o câmbio é um CVT que simula 6 marchas. Com isso ele faz de 0 a 100 em 10,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. O consumo dele é ok, não é o mais econômico da categoria, mas passa longe de ser beberrão. Dentro da cidade, espere uma média de 8 km por litro com álcool e 11,7 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 10 km por litro com álcool e 13,9 km por litro com gasolina. O Nissan Versa Exclusive do ano de 2021 você vai encontrar na faixa de preço entre R$ 95 e R$ 105 mil. As versões mais de entrada dá para encontrar a partir dos R$ 79 mil e também vale a pena. Vai depender principalmente da proposta que você quer. Outra opção de carro familiar muito interessante é o Chevrolet Meriva, atualmente bastante esquecido em nosso mercado. Assim como as opções anteriores, possui um custo de manutenção bastante baixo e vale super a pena para quem busca um carro familiar sem gastar muito. Além disso, estamos falando de um carro muito confiável, possui uma mecânica bastante popular aqui no Brasil. A partir de 2010, a Meriva apresenta 2 opções de motorização, 1.8 e 1.4. A versão 1.8 oferece apenas a opção do câmbio EasyTronic, que é robotizado e não é muito recomendado. Não é um dos câmbios mais confiáveis que você vai encontrar. Por isso, optar pelo motor 1.4 disponível apenas com câmbio manual é uma escolha que vale muito a pena. No entanto, a minha sugestão é considerar os modelos fabricados antes de 2010, já que todas as versões possuem motor 1.8 e a maioria delas conta com o câmbio manual. Entre as versões tem a Joy, Max e SS, e a mais interessante, a Premium, que se destaca pelos equipamentos como ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, direção hidráulica, freios ABS e o duplo airbag. Todos esses itens de série. Com entre-eixos de 2,63 metros e uma largura de 1,69 metros, as dimensões da Meriva podem não impressionar, mas o excelente aproveitamento do espaço interno proporciona conforto para todos os 5 ocupantes. O porta-malas tem 390 litros, poderia ser um pouco maior para um carro familiar, mas também chega próximo até de sedãs compactos. Quanto à mecânica, o Meriva tem um motor bastante popular, 1.8 GM Família. É um motor que já passa a ser flex aqui, ele gera 114 cavalos com álcool e 112 cavalos com gasolina a 5.600 RPM. Ele tem 17,7 kg de torque com ambos combustíveis a 2.800 RPM. O câmbio é um manual de 5 marchas. Com isso ele faz de 0 a 100 em 11,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 178 km por hora. O consumo médio dentro da cidade é de 5,6 km por litro com álcool e 7,3 km por litro com gasolina, enquanto na rodovia ele faz médias de 7,4 km por litro com álcool e 10,6 km por litro com gasolina. Em relação ao motor 1.4, esse motor 1.8 aqui, ele tem um consumo pior sim em algumas situações, porém, dependendo do que você procura, é um carro que tem uma proposta melhor, já que mantém um bom equilíbrio entre o desempenho e a economia de combustível.
Em relação ao preço, um Chevrolet Meriva do ano de 2008 você vai achar na faixa de preço entre 20 e 25 mil reais, podendo chegar até no máximo os 30 mil reais. E é uma opção muito válida para quem busca um carro familiar, confiável e com baixíssimo custo de manutenção. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!